Fala galera, aqui é o professor Fabiano Souza na área e mais uma dica de direito constitucional, dica do artigo 5º, é isso mesmo. O que acontece? Que pode ser útil para que você possa acertar uma questão na prova, caso seja cobrado. Eu quero falar sobre penas, mas antes de falar dos tipos de penas, as penas que são permitidas, as penas que são proibidas, eu quero falar do princípio da intranscendência, que está previsto no artigo 5º, inciso 15, ou seja, no artigo 5º, inciso 15, fala o seguinte, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, ou seja, princípio da intranscendência. A pena ela não transcende de uma pessoa para outra, certo? No direito penal não há essa questão de passar a pena para outra pessoa. Então, o que pode ocorrer é o seguinte, pode a obrigação de reparar o dano e decretação do perdimento, perdimento de bens, ser nos termos da lei estendidos aos sucessores, ou seja, contra eles, mas isso no limite da herança. Vou pegar um exemplo disso aí. O maluco, ele praticou um crime e esse crime também causou um dano civil, ou seja, precisa de uma reparação civil. O que vai acontecer? No que tange ao crime, se esse maluco morreu, no que tange ao crime, os sucessores dele, eles não vão responder pelo crime, certo? Entretanto, a reparação civil, no que tange ao dano civil, os sucessores responderão. Por exemplo, o maluco deixou essa reparação do dano, chega a 100 mil reais. Ele tem 80 mil de patrimônio. Exemplo, tá quebrado pra cara. Então, só vai até 80 mil. Aí os 20 mil, problema. É o limite da sucessão, o limite da herança, certo? Não vai ser mais que a herança. Então, chegou 80 mil, pronto, acabou, ou seja, encerrou a dívida por ali que os sucessores vão pagar, certo? Princípio da intranscendência, previsto no artigo 5º, inciso 15 da nossa Constituição. Agora, eu quero falar com vocês sobre as penas, é isso mesmo. Na Constituição, no artigo 5º, inciso 46, fala também do princípio da individualização das penas, ou seja, a lei regulará a individualização da pena, e adotará entre outras, as seguintes penas. O que fala do princípio da individualidade? Porque cada indivíduo que pratica um crime, ele vai responder para aquela pena referente ao crime que ele praticou. É ele. Mesmo que ele pratique um crime em concurso com outra pessoa, não quer dizer que, apesar de eles praticarem o mesmo crime, que a pena vai ser a mesma. Não. Adoado cada um no teu quadrado. É isso mesmo. Então, isso chama princípio da individualização da pena. Pois bem, Fabiano, então tá. Princípio da intranscendência, não pode passar, e princípio da individualização, cada um no seu quadrado, a pena vai ser aplicada de acordo com a situação de cada um. E os tipos de penas previstos na Constituição, quais são? Privação ou restrição da liberdade, é óbvio, quando retira a liberdade do indivíduo de forma legal. Perda de bens. Perda de bens é um tipo de pena? Sim. Multa também é um tipo de pena. Prestação social alternativa. Suspensão ou interdição de direitos. É isso mesmo. Então, essas penas são as permitidas na Constituição. Quando fala prestação social alternativa, ou seja, é uma pena que que não restringe a liberdade do indivíduo, certo? Porque haja vista que, conforme o artigo 5º, conforme a nossa Constituição, a liberdade do indivíduo ela é a regra, certo? Então, eu disse sobre o princípio da intranscendência, que a pena não pode passar da pessoa para os sucessores, para outra pessoa. Falei do princípio da individualidade da pena, que cada um vai responder, mesmo que pratique um crime em concurso de pessoas, mas a pena dele será aplicada a ele, não quer dizer que ele praticou o mesmo crime, que vai ser a mesma coisa da outra pessoa. E falei dos tipos de penas, certo? Agora, vou falar das penas proibidas. As penas proibidas, primeiro, para a gente começar, na Constituição, penas, ou seja, não haverá penas. Aí a Constituição, ela fala de morte, não haverá pena de morte. Só que ela coloca uma exceção, e às vezes é cobrado na prova. Nunca poderá ter pena de morte. Não, sim. A exceção é em caso de guerra declarada. Pode ter pena de morte no Brasil? Sim. Então a regra é não, mas pode. No direito nem tudo é absoluto. Aliás, no direito não há coisa absoluta. Pena de caráter perpétuo, ou seja, caráter perpétuo é aquela pena que continua e nunca tem fim para terminar, certo? Então, nesse contexto, ou seja, não existe no Brasil a pena de caráter perpétuo. O Brasil ele pauta pela questão da ressocialização do indivíduo, certo?
de trabalhos forçados. Não confunda trabalhos forçados com a obrigação de trabalhar, que está previsto lá na LEP. Não, não existe a pena de trabalhos forçados, e isso não existe no Brasil. Mas o direito do trabalho é um direito do preso que está previsto lá na LEP, certo? Pena de banimento, ou seja, um indivíduo praticou um crime, ele vai ser banido do país? Não, não vai ser país, então não existe pena de banimento. Nem tampouco penas cruéis. Então, as penas proibidas são penas cruéis, penas de banimento, penas de trabalhos forçados, penas de caráter perpétuo, certo? E penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Até a próxima dica para você. Isso vai cair na tua prova a qualquer momento. Valeu!